evolutivas, assunto da nossa aula de hoje, e 2 sobre evidências da evolução, assunto da nossa aula passada. A gente vai falar sobre o que mais cai de evolução no Enem. Já caiu assunto de especiação, que a gente, na verdade, falou um pouquinho na aula passada, caiu sobre neodarwinismo 2 vezes, sobre darwinismo 2 vezes, e sobre lamarquismo. Então, isso aí é o que costuma cair no Enem. 10 questões em 10 anos. Ou seja, não é muito frequente, mas todo ano cai uma questão, né? Não cai muitas, mas em média, todo ano cai uma questão. As teorias evolucionistas ou evolutivas, elas enfocam, obviamente, um ponto de vista de pesquisadores, né, que acreditam em evolução, ou seja, que acreditam em transformação. Então, levando em consideração que o criacionismo entende que todos os seres vivos foram criados por uma entidade divina, né? Está impregnado nesse conceito o fixismo. O que é fixismo? Aquela ideia de que os organismos não evoluem. E isso não é difundido, isso não é defendido pelos evolucionistas, né? E existem 2 grandes evolucionistas, que são o Lamarck, tá? E o Darwin, ok? Então, o que é o lamarquismo? Lamarquismo é um modo de pensar, né, que foi criado pelo Lamarck, né? Ele viveu aí em 1744 a 1829, tá? E ele teve uma importância muito grande nesse momento, porque até então as pessoas não sabiam explicar por que surgiam novas espécies. Isso aí era um mistério, né? Como diz o Darwin depois, o mistério dos mistérios, né? Mas, enfim, o Lamarck teve uma participação importante porque ele foi o primeiro pesquisador, o primeiro cientista que tinha um fator estimulador das mudanças. Só que a maneira que ele previu isso, né, a maneira que ele resolveu estudar isso, que ele acreditava que o ambiente fazia isso com seres vivos, levou a propor 2 hipóteses, né? A chamada lei do uso e desuso e a chamada lei da herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, de acordo com ele, o meio ambiente proporcionava mudanças em alguns indivíduos da população e essas mudanças refletiam na sua própria forma, tá? E, além disso, então, essa é a lei do uso e desuso, ou seja, se a girafa ficar esticando o pescoço para pegar o alimento lá em cima, esse pescoço vai ficar, ao longo da vida daquelas girafas, né, maiores, tá? E ele pensou também que essas características adquiridas ao longo da vida é transmitida para a geração de descendentes. Era isso que pensava o Lamarck. Será que está certo o pensamento? Se a gente ficar forte, mas de tanto malhar, o nosso filho vai nascer fortinho, parrudinho? Não vai, né? Então, está furada essa ideia. Então, essa é a ideia central do lamarquismo. Quando pensar no Lamarck, você pensa dessas 2 leis aqui. A gente vai falar do Darwin. Viveu aí mais ou menos, olha só quanto tempo depois, ó. 1829 que o Lamarck morreu, o Darwin tinha 20 anos. Ao fazer aquela viagem, ele observou muitos organismos, muitos seres vivos, e ele propôs que numa população, tá? Guarda isso, ponto. A população é que evolui, tá? Ou não, não é um indivíduo só, mas a população é formada por diferentes indivíduos, né? E são naturalmente diferentes, tá? E que alguns deles sobrevivem, outros não. Os que sobrevivem são aqueles que têm naturalmente uma característica vantajosa para aquele ambiente. Reproduzir bem, sobreviver bem, tá? Então, essa ideia toda ele deu o nome de seleção natural. O que ele não conseguiu explicar é da onde vem toda essa variabilidade, como surge. Isso foi uma crítica que ele recebeu na época. Isso só foi explicado 100 anos depois com o Mendel, aquele mesmo das ervilhas e tal. Ele que começou essa ideia de transmissão das características genéticas. Tá? Ele começou a estudar isso, que descobriu o que é um gene sem saber que era gene, que é o neodarwinismo.